Obrigado porque o Senhor tem levantado ele como uma voz profética aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor tem derramado, Senhor, sobre a vida dele, da sua família, bênçãos sem medida, Senhor. Deus, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos pela vida dele, te agradecemos porque nós sabemos, Senhor, que ele falará hoje aquilo que está em seu coração, que ele seja usado, Senhor, como uma voz profética nessa noite aqui para falar aos nossos corações, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus nós o abençoamos. Amém, amém e amém. Amém, igreja. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor está aqui muito forte. Desde o começo do culto, o Senhor tem ministrado ao meu coração que Ele vai fazer algo hoje poderoso no nosso coração. Só basta a gente estar com o coração aberto para o que o Senhor vai fazer. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje vamos ler um pouquinho. Se não leu Bíblia hoje, vai ler, viu? Hoje vai ler um bocadinho. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Texto que todos conhecem, mas vamos trazer hoje um contexto diferente. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: varão, varoa, se posicione em meio à batalha. Amém? 1 Samuel capítulo 17, verso 26, diz o seguinte: então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Eu queria trazer hoje para a gente, irmãos, algumas ferramentas de Deus para possamos sair daqui hoje posicionado na vontade de Deus. Falar sobre posicionamento, eu não poderia deixar de falar sobre o que significa a palavra posicionamento. É um ato de posicionar, de colocar numa posição e disposição. E hoje quero trazer para vocês um pouco da história de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Todo mundo já leu, releu, já ouviu histórias sobre Davi. Mas eu queria trazer um contexto que o Senhor me ministrou há um tempo atrás no meu coração, e que eu tenho certeza que Deus falará também com vocês. A nossa vida cristã é muitas vezes comparada a uma guerra, onde enfrentamos desafios, medos e críticas. Quem nunca passou aqui por uma guerra? Levante a mão. Uma guerra de fato. Deixa eu contextualizar. Uma guerra de fato. Quem nunca foi para uma guerra aqui? Então o pessoal foi para a guerra, né? Menino. Quem foi aqui para uma guerra? Uma guerra de fato, né? Uma guerra de fato. Ninguém nunca foi uma guerra, né? Vai lutar, ninguém nunca foi. Mas a nossa vida cristã, podemos dizer que é comparada a uma guerra diariamente. Todos os dias temos batalhas, temos desafios, temos lutas que achamos que não vamos vencer. Sim ou não? E eu quero trazer a história de Davi, deste pequeno homem, 5 lições, para que possamos sair daqui hoje posicionado em meio às batalhas. A verdade, irmãos, é que desde os tempos bíblicos lá atrás, Deus sempre despertou o seu povo para se colocar na posição. Josué 1:2 diz: levanta-te, pois, agora tu e todo este povo para passar esse Jordão. Veja que Deus manda levantar, ou seja, ficar na posição. Deus não quer ninguém fora da posição que Ele quer. Nós precisamos estar na posição aonde Deus quer que estejamos. Outro exemplo, Juízes capítulo 6, verso 14. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Ou seja, a nossa força não é nossa. A nossa força, ela vem de Deus. Então nós precisamos estar sempre disposto a lutar as nossas guerras. Outro exemplo, Ezequiel capítulo 2, verso 1. Põe-te em pé e falarei contigo. Posição.
Deus sempre chama a humanidade para estar à disposição que Ele quer falar com a gente. Agora, muitas vezes nós queremos estar distante daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E eu quero trazer para a gente hoje, como eu falei, 5 pontos. Eu quero que você possa anotar, irmãos, porque vai fazer muito sentido na vida de vocês durante a semana. Primeiro, que um posicionado, ele obedece. No mesmo texto que lemos, no capítulo 12, versículo 12, de 1 Samuel 17, versículo 12 ao 21, versículo 12. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efratá, que ficava perto de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeé. Davi era o filho mais novo, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Até o 15. Então veja que Davi, ele era o menor da sua casa. Davi, ele era aquele filho mais novo que era colocado lá para cuidar das ovelhas do seu pai. E veja que Davi, desde novo, ele era um jovem obediente a Deus, primeiramente, ao seu pai e ao seu rei Saul. Davi, ele era o menor, mas ele não se acomodou porque ele era menor. Davi, ele era o menor, mas não se fazia de vítima. Davi era o menor, mas servia a Saul. Davi era o menor, mas servia ao pai. Davi era o menor, mas era responsável. Davi tinha sido ungido, mas continuava em humildade e obedecendo. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Samuel capítulo 16, verso 13. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Essa água aqui me dá força, meus irmãos. Aqui é mistério essa água aqui. Mistério. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aleluia. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Veja que quando ia ter a guerra dos filisteus contra Israel, antes Davi, ele foi ungido o novo rei de Israel. Como pode, se tinha rei em Israel? Vamos lá. Saul foi escolhido pelo povo e Deus aceitou como o povo queria e deu o rei a Israel, Saul. Só que Saul se afastou de Deus e agora Deus tinha rejeitado Saul e escolhido Davi para reinar sobre Israel. E veja, irmãos, que quando Deus ungiu Davi, quando Deus usou Samuel, o profeta Samuel, para ungir Davi, no capítulo 16, ele continuou fazendo os serviços que era de seu papel, cuidar das ovelhas do seu pai. Ele poderia fazer agora, ter outra atitude. Não, eu agora sou o novo rei. Porque a Bíblia fala que ele foi ungido na frente dos seus irmãos. Mas Davi, ele tinha algo, irmãos, que nós precisamos ter todos os dias. Davi, ele era obediente a Deus. O segredo de um posicionado em Deus, ele precisa ser obediente. Mas aqui Davi era ungido, foi ungido rei, mas ele continuava fazendo os seus afazeres. Cuidar das ovelhas do seu pai, levar mantimento para os seus irmãos, servir a Saul e ao seu pai. E ele era responsável com aquilo que foi confiado em suas mãos. A pergunta que eu lhe faço hoje é: será que você tem obedecido a Deus verdadeiramente?
Será que eu e você estamos obedecendo ao Senhor de coração e não por obrigação? Um posicionado, irmãos, ele obedece a Deus, ele obedece e cumpre os seus mandamentos. Então veja que a obediência de Davi o levou a um lugar certo. A obediência o posicionou para cumprir o seu chamado. E quantos de nós hoje não estamos vivendo aquilo que o Senhor já liberou por conta da desobediência, por conta de, não quero fazer, eu não vou obedecer, eu não vou... Ei, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós precisamos ter essa sensibilidade de estar obedecendo a Deus, irmãos. Davi, ele aqui foi ungido rei, mas ele continuou seguindo os seus protocolos, fazendo as suas tarefas. Nós precisamos, nesses últimos tempos, obedecer a Deus de todo o nosso coração. A obediência de Davi levou ele ao lugar certo, irmãos. Davi não queria cargo, Davi não queria ser rei, não, mas Deus viu o coração de Davi e ele vê o nosso coração. Que nós não busquemos cargos, irmãos, porque isso vai passar, que possamos buscar sempre a presença de Deus, porque ela é eterna. Tudo isso vai passar. Davi sabia para quem estava fazendo. Davi em secreto matou o urso, matou um leão. Não precisou dizer a ninguém, irmãos, o que fez. Você e Deus, no seu secreto, é só você e Ele. Ele vê você onde ninguém vê. Ele olha você quando ninguém olha. Ele olha você quando o pastor não te vê, como o líder não te vê. Ei, o Senhor, Ele conhece o seu coração. Continue obedecendo, continue seguindo a Ele. Um posicionado, ele obedece a Deus, ele obedece aos seus líderes, ele obedece aos seus superiores. Tem muita gente hoje quebrando a cara porque não quer obedecer à liderança, não quer obedecer a pastor. Irmãos, é a ordenança de Cristo se submeter às nossas lideranças. Nós precisamos se submeter aos processos para que Deus possa agir em nossas vidas. Segundo, um posicionado, ele não teme o grito do inimigo. Versículo 4, do mesmo texto de 1 Samuel 17. Versículo 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gata, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército de Israel. Mandem alguém lutar comigo. Agora está aqui no campo de batalha. Golias, irmãos, amedrontava o povo de Israel, o exército israelita. Imagina agora um homem de quase 3 metros afrontando aquele povo. Golias botava medo onde chegava. E ele começa agora a gritar, dizer: olha, manda só um homem lutar comigo. Se ele me vencer, nós, filisteus, seremos escravos de Israel. Agora, se eu vencer e matá-lo, vocês vão ser os meus escravos. A afronta do inimigo agora veio para temer o povo de Israel. Golias, ele intimidava o povo com o seu tamanho e palavras. Acabamos de ler. E quantas vezes, irmãos,
o inimigo, ele vem para nos afrontar, colocando medo, colocando circunstâncias, e nós damos ouvidos à voz de Golias. Eu não sei qual é o teu Golias hoje. Eu não sei qual é o teu inimigo hoje, qual é o teu gigante. Eu sei que aqui existe um Deus que derrota Golias. Então veja aqui agora, o exército de Israel temeu na base. Aquele homem, quase 3 metros, afrontando o povo de Deus. Mas o exército israelita temeu. Saul, o rei, temeu. Mas Davi não. Davi não se deixou intimidar pelas ameaças. Os soldados, no versículo 24, vai dizer que os soldados israelitas fugiram de Golias. Versículo 24. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Aí eu pergunto a vocês, irmãos, a mesma visão que o exército israelita viu Golias, foi a mesma visão que Davi viu. Sim ou não? A mesma visão que o exército todo viu, aquele homem, Davi também viu. A diferença do exército de Davi, irmãos, é que o exército de Israel confiava nas suas próprias forças. Você está entendendo, irmãos? A diferença daquele exército é que confiava nas suas próprias forças, nas suas armas, mas Davi confiava em Deus. Eles tinham a mesma visão, mas eles tomaram decisões diferentes, se posicionou diferente. O exército se posicionou correndo, e Davi disse: quem é esse? Quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu? Ou seja, quem és tu? Quem és tu? Irmãos, quando vier essa afronta do inimigo, ei, quem é você diante do meu Deus? Quem é você? Mas parece que as lutas é maior que o nosso Deus, irmãos. Muitas vezes estamos dizendo: Senhor, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Tem um hino muito antigo de Jamile. Eu gostava muito desse hino. Foi logo quando eu me converti, eu ouvia muito. Que diz assim: o Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno. Ele é tão grande, Ele é maior. É maior que o meu problema, é maior que o meu dilema. Agora eu esqueci o restante. Mas o nosso Deus, irmãos, não é um Deus com D menor, não. É um Deus com D maior, porque é o único Deus. Os outros deuses é Deus com D minúsculo, irmão. Mas o nosso não, é Deus com D maior, porque só Ele é grande. Só Ele é grande. Aqueles que estão posicionados em Deus não temem o grito do inimigo, pois confia em Deus. Se você confia em Deus, se você está posicionado em Deus, você não vai temer ao grito do inimigo. Porque ele vem, irmão. Todo dia o pecado vem. Ele vai bater na tua porta, ele vai gritar, vai querer te acusar. Mas quando ele vier te acusar, sabe o que você vai dizer para ele? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo. Não deixe que o inimigo venha colocar na sua cabeça que você vai conseguir, vai parar, não. Eu não vou parar. A igreja do Senhor não vai parar. Nós não iremos parar. Primeiro, um posicionado, ele obedece. Um posicionado em Deus, ele obedece. Segundo, um posicionado não teme ao grito do inimigo. Ele não teme. Terceiro, um posicionado, ele triunfa sobre as críticas. Versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho de Davi,
ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Aí Davi respondeu: o que eu fiz agora? Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Já parou para pensar que todas as vezes que nós estamos fazendo a vontade de Deus, pessoas levantam para nos criticar? Eita, vai dar certo não. Eita, vem tu que essa ideia é mirabolante. Não, para, isso aí vai dar certo não. Isso aí é muito difícil. Não, isso aí eu acho que é meio complicado. Tu vai conseguir, vai nada. Sempre vai vir as críticas. Veja, Davi foi lá olhar, foi entender o contexto, a história que estava acontecendo ali. O seu irmão disse: o que é que tu está fazendo aqui? Desprezando Davi, porque ele era o menor. Volta para lá, para as ovelhas, todo lugar era das ovelhas. Sabia Eliabe que Davi era o rei de Israel, escolhido por Deus. Mas volta para lá, para as ovelhas ali, ó. Vai ficar lá escanteado. Fica lá, aqui não é teu lugar não. Tu não é guerreiro, tu não sabe lutar, tu sabe cuidar de ovelha. Ele começou agora a questionar Davi, por que ele estava fazendo ali. Irmãos, de verdade, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele não agradou todo mundo. Nós não iríamos agradar todo mundo. E está tudo bem. Nós precisamos triunfar sobre as críticas que vierem. Porque o nosso alvo, irmãos, é Cristo. Se eu e você olhar para a pessoa, nós vamos parar. Nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele sim tem algo a dar a gente. Então Davi, ele não parou. Ele poderia agora parar. Realmente, meu irmão está certo. Eu sou menor, eu cuido das ovelhas do meu pai. Aqui eu não sou nem soldado. Eliabe era soldado. Os outros irmãos eram soldados. Davi era um simples pastor de ovelhas. Na lógica humana, não tem nada a ver Davi estar ali. Nada a ver. Então veja, o irmão criticou porque ele estava ali. No versículo 33, diz o seguinte: mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Mais uma crítica para Davi. Dizendo assim: Saul, quer morrer? Olha o tamanho do gigante. Olha o teu tamanho. Vai-te embora para casa, cortar a lã das ovelhas. Vai-te embora. Então veja, o irmão veio a primeira crítica. Agora o rei, dizendo assim: Davi, vai-te embora. Olha o tamanho do homem ali, ó. Cara é guerreiro experiente. Tu nunca lutou com ninguém. Vá para aí. Sabia ele. Então Saul duvidou da capacidade de Davi pela sua juventude. Você pode olhar para você: não, Laís é muito jovem, não vai não. Everton é muito novo, não tem nada a ver não com isso não. Irmão, quem nos conhece é Deus. O homem vê aqui, ó, a aparência, mas Deus vê o coração. Deus, aqui, ó, Ele conhece eu e você. Agora no versículo 42, Davi tem outra afronta, tem outra escanteio. Capítulo 20, versículo 42. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Eu fico imaginando, irmão, essa cena, né? Tá, Golias esperando um guerreiro tipo Túlio, chega lá, né? Aí chega de repente um Melque. Só vai contextualizar aqui melhor, viu, irmão? Imagina, chega lá um franzino. Eu acho que o Golias fala: meu Deus, vou dar só um assim, ó, um peteleco, leva lá e tudo bem. Então,
primeiro foi os seus irmãos. Eliabe começou a criticar Davi. Depois o rei Saul também disse: ó, bora. E agora o Golias, o gigante, veio para mangar, tirar onda de Davi. Contudo, irmãos, Davi ele permaneceu firme, ignorando as críticas e focando no seu propósito. Quando aí você foca no propósito, irmãos, vai vir um monte de crítica. Deixa vir. Sabe o que você faz? Um conselho meu: pega uma pazinha, uma pá, é de pedreiro. Quando vem a crítica, você faz assim, ó, atrás. Segue no teu propósito. Segue buscando a Jesus. Segue fazendo a vontade dele, que ele vai te honrar no tempo certo. Pronto. E está tudo bem, irmãos. A crítica faz parte do nosso crescimento. Pegou aí? A crítica faz parte do nosso crescimento. Porque se eu for olhar para a crítica, você vai parar. Realmente eu não consigo não, cara. Essa missão que Everton me deu é muito difícil. Eu não sou digno, eu não... Você vai começar a se... Agora, de merecer. Dá não. E acaba entregando aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Irmãos, de verdade, aquilo que o Senhor confia nas minhas mãos, quem me conhece sabe, eu não volto atrás. Eu digo, vou pensar, não. Amém. Sabe o que é isso? Concordando. Na hora, se eu não conseguir, eu disse: Deus, me ajude. Porque vem dizer, amém. Eita, Jesus, vem cá, né? Porque acontece. O pastor ligou para mim ontem, era 10 horas. Irmão, amém, pode trazer a palavra. Amém, pastor. Eita, Jesus. Vamos embora. Não é porque a gente concorda, mas, irmãos, não é sobre nós. É tudo sobre Ele. Irmão, se nós entendermos a nossa vida, que tem que ser voltada para Cristo, irmão, nada vai nos parar. Nada irá te parar. Olha para o seu irmão e diga: varão, varoa, triunfe sobre as críticas. Aleluia. Quarto ponto: um posicionado não usa as armas dos outros. Não usa as armas dos outros. Versículo 38 a 40. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Saul pôs o capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Tem pessoas que querem usar a ferramenta do outro. Aquilo que o Senhor deu a Túlio é de Túlio. Aquilo que Deus deu a João é de João. Tentaram colocar a armadura de Saul achando que Davi teria uma condição melhor para vencer Golias, achando que era a armadura, a espada que ia matar Golias. E Davi vestiu e começou a imaginar: poxa, imagina um maguinho botar uma armadura daquela pesada, se não caiu, ficou perto de cair. Então ele tentou usar a armadura de Saul, mas ele decidiu confiar no que Deus tinha para ele. Não tente, irmãos, usar aquilo que o Senhor não te deu, vai dar errado. Só use as armaduras que o Senhor te deu. Se for usar a armadura de outra pessoa, vai dar errado. Porque aquela armadura não é sua, é da outra pessoa. Aquela armadura não era para Davi, era para Saul. Mesmo que ele conseguisse andar, ele não ia conseguir vencer o gigante. Sabe por quê? O que Deus tem para você não é para outro.
O que Deus tem para Saul não é para Davi, e o que Deus tem para Davi não é para Saul. Ei, respeite o que Deus tem para você. Respeite. Ah, mas eu queria cantar igual a Everton. Não, irmão. O que Deus tem para Everton é para Everton. Ah, eu queria pregar igual o pastor. O que Deus tem para o pastor é para o pastor. Nós precisamos respeitar o que Deus tem para outro na vida da pessoa, irmão. E Davi, ele respeitou e entendeu. Ele usou, irmão, creio eu, por educação. Porque Saul ficou, vai, bota, vai. Mas ele sabia que não era com a armadura de Saul que ia vencer Golias. Era a sua confiança em Deus. Porque não é a armadura certa que vence a Golias, não. É confiança em Deus. Aleluia. Seja autêntico. Davi não tentou ser alguém que ele não era. Irmão, Davi não era guerreiro. Era um pastor de ovelha. Às vezes nós queremos ser o que aquela pessoa é. Vai dar errado. Davi nunca tentou ser igual a Saul. Não tente ser o que você não é. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Porque se eu for ser o que eu quero ser, vou ser nada. Eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. Porque a minha vida, ela precisa ser governada por Cristo. Não é por algumas etapas, é por toda a vida. Se você não for governado por Cristo, você vai inventar um monte de batalha, mas vai dar errado. Agora, se a sua vida for governada por Cristo, irmãos, pode vir o que vier, irmãos. Lutas, batalhas, você vai vencer no nome de Jesus. Tenha coragem de ser diferente. Porque hoje ficou normal ser igual a todo mundo. Parece que ser diferente hoje é algo absurdo. Ser diferente hoje parece que você é de outro planeta. Mas não é. É mais fácil ser igual a todo mundo, né? E daí, irmãos, olha, pense numa coisa que eu ri, e não foi pouco não, viu? Então agora uma febre agora de todo mundo ter uma filha boneca. Não é? É mais fácil imitar todo mundo, né? A filha boneca vai, eu vi, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Mas é mais fácil imitar os outros. É mais fácil fazer porque é bonitinho, não, tem visibilidade. Irmão, seja diferente. Davi, ele se posicionou, eu vou ser diferente. Eu não quero ser igual a outros, não quero ser igual a Saul. Eu vou ser diferente. Seja diferente e faça a vontade de Deus. Mesmo que vá chocar com outras pessoas. Eu tinha uma amiga minha que sempre dizia assim: fazer o certo dá certo. Fazer o certo vai dar certo. Não tem como dar errado, irmão. Vai dar errado fazer o certo? Não tem como, não. Então seja diferente. Veja que Davi usou as ferramentas que Deus tinha para ele. Pegou ali, ó, a sua funda, 5 pedrinhas. Estou na sacola, ó. A sacola aqui, às vezes, Débora vem, eu quero que Débora, sai pronto, olha aí. Eu imaginei essa sacola aí, Débora, de verdade. Eu imaginei essa sacola aí de Débora, né? Pegou a funda, botou as pedrinhas aí, Davi, ó. Vai-se embora. Não use, irmãos, ferramentas que não é para você. Especialize naquilo que você faz. Davi, ele era experiente com a sua funda. Davi treinou anos, irmãos, ali cuidando das ovelhas, a funda ali, ó. Eu não vou nem dizer especializar. Se aprofunde naquilo que Deus tem para você. Se você canta, busque mais conhecimento. Se você dança, faça tudo para a glória de Deus. Se você prega, pregue o melhor sermão para a glória de Deus, irmãos. Faça o melhor para Deus. Não é para pessoas, é para Deus. Se eu toco bateria, glória a Deus. Faça a melhor música, a melhor virada, porque é para Deus. Sabe, estude mais, busque mais. Conhecimento nunca é demais.
Então Davi, ele não usou as armas dos outros, ele usou a arma que Deus deu a ele. Então veja, nós, recapitulando, nós falamos que um posicionado, ele obedece, que um posicionado, ele não teme o grito do inimigo, que um posicionado, ele triunfa sobre as críticas, ele também não usa as armas dos outros. E o quinto, um posicionado, ele é determinado a vencer. Davi em nenhum momento aqui duvidou da sua vitória. Em nenhum momento Davi disse: será que eu vou conseguir vencer esse Golias? Será que eu vou conseguir vencer esse homem? Será que Deus vai me dar essa vitória? Em nenhum momento Davi duvidou. Ele disse: certamente, hoje o Senhor dará à tua cabeça, hoje, determinação, eu vou vencer esse desafio. Muitas vezes nós ficamos assim: será que eu vou conseguir, meu Deus, será? Irmãos, será não, eu vou conseguir vencer em nome de Jesus. Determinação, irmãos, foco no que queremos fazer. Então veja, Davi, ele não apenas confiava em Deus, mas estava determinado a derrotar o gigante. A fé sem obras, ela é morta. Ele tinha fé, mas também cria que ia vencer aquele gigante. Determinação, ele sabia que Deus ia honrar ele. Em vez de correr do inimigo, avance contra ele. Irmão, não corra não do inimigo, não, avance contra ele. Irmão, vai me matar, esse desafio vai me matar. Irmão, avance avante ao inimigo, de frente ao inimigo. É loucura, né? Versículo 48. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Eu acho que o exército de Israel ficou assim: eita, coitado, esse irmão morreu. Imagina, vindo o inimigo, e Davi, em vez de correr, recuar, ele ia para frente do gigante, irmão. Parece bem a loucura às vezes, né? Você olhar assim, um cara daquele tamanho, um menino franzino, e para frente do inimigo, é morto na certa. Davi, ele, ao invés de correr, ele foi, determinado a vencer, porque ele sabia que essa guerra não vencia com espada, não vencia com nada, vencia no nome de Jesus. Irmão, tem batalhas, tem lutas, vamos vencer orando, Senhor. Tem batalha que vamos vencer de jejum e oração. Tem batalha que nós vamos precisar enfrentar os inimigos. Coragem. Deus falou lá a Josué: seja forte e corajoso. Não é só ser forte, irmão. Tem que ter coragem. Ser forte a gente pode ser. O Túlio está aí forte. E coragem. Você é um homem corajoso? Você é uma mulher corajosa, determinada no que você quer? Em vez de intimidar-se com o grito do inimigo, vença-o. Versículo 44 e 45. E o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Isso foi Golias falando para Davi. Respondeu Davi: você vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Tinha uma diferença de Davi e Golias aqui. Golias, ele ia com as suas próprias forças. Davi ia com a força do Senhor. Não tente ir com suas forças. Não tente lutar as lutas com as suas forças. Você não vai conseguir. Nós não iremos conseguir, irmão, vencer as lutas com as nossas forças humanas.
Eu não consigo vencer, você não consegue vencer. Só iremos nos cansar. É melhor chamar Deus, venha comigo. Quando convidamos a Deus, irmãos, o ambiente é outro. Quando nós convidamos a Deus, a casa é outra, a situação é outra, o ambiente é outro. Em vez de temer a derrota, não se contente com nada menos que a vitória. Nenhum momento Davi achou que ia perder. Tem pessoas que lutam as guerras, eita, vou perder. Já entra perdedor. Acabou-se. Para que vai lutar mais? Tu já vai dizer que vai perder? Eu tenho certeza. No mangue de Minamo, que eu vou dizer agora não, em nome de Jesus, viu? O único time que entra para perder é o Sport. É o único. Né, João? É o único, já entra para perder. E você já imaginou um time de futebol entrar numa batalha para perder? Vai ou não vai? Quem joga sabe, quer dar o sangue, quer dar o gás para ter a vitória. E quando perde, já fica, né? Só os pontos que não. Fica arretado, né? Na próxima quer vencer. Davi, ele foi com a determinação que a vitória era dele. E nós temos que ter essa convicção. Olhar para o inimigo e dizer, realmente, o inimigo é maior que eu. Que Deus não, é maior que eu. Mas eu vou vencer você, em nome de Jesus. Convicção, irmão. Porque o Deus e o que eu sinto que você serve é muito maior que qualquer gigante aí. É muito maior que tudo, irmão. Quando o povo de Israel saiu do Egito, que estava ali atravessando o mar, quando olharam para trás, viram o quê? O povo lá, o faraó e um monte de soldado. Disseram o quê? Vamos morrer aqui. Olharam, porque a gente é o que olha. A gente olha as circunstâncias, eu não vou conseguir. Mas tinha um caminho para eles passarem, irmãos. Já para pensar nessa passagem? Que quando Deus liberta o povo, Deus abriu o mar para o povo passar. O povo, ao invés de olhar para o caminho, olhou para trás. Olhou para o exército que vinha atrás. O Senhor já preparou o caminho para nós passarmos. Não olhe para trás, olhe para frente. A vida cristã não é olhar para trás não, irmão, é olhar para frente. Porque é a frente que tem o nosso alvo, não é atrás não. O que passou, passou. Eu tenho que prosseguir olhando para Cristo. Então não deixe que as circunstâncias tentem parar você. Porque Davi sabia que aquela vitória ia ser para a glória de Deus. Versículo 46. Hoje mesmo, aleluia, hoje mesmo, hoje mesmo, Deus dará a você a vitória sobre esse gigante. Hoje mesmo, Deus está aqui, foi ontem, não, hoje, veja Davi dizendo, hoje mesmo, aleluia, convicção, irmão, veja a convicção daquele menino, daquele jovem. Hoje mesmo, Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça. Golias olhou assim, meu Deus, tu? Tu? Versículo 48. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Segura aqui. Eu fico imaginando, irmãos, que pedra era essa? Que entrou na testa de Golias e ele caiu de frente para o chão. Que automaticamente, quando vem algo mais forte, é para ir para onde? Para trás. Eu estou doido, né? Quando alguém vem, tipo assim, empurrar, entendeu? Cair para trás.
Ele caiu de frente, com a cara no chão. E eu fiquei pensando, por quê? Ele caiu de cara para o chão. Ele poderia cair para trás. É porque Deus, irmãos, Ele não faz nada incompleto. Faz tudo completo. Veja que quando ele cai, isso é profético, irmão. Veja quando ele cai para frente. Meu Deus. Ele não está morto ainda, tá? Ele caiu pela funda para frente. Porque a Bíblia fala, aleluia, que todo joelho se dobrará ao Rei dos Reis. Aleluia! 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 Santo! Todo joelho tem que se dobrar, irmãos. Porque ali não era Davi, era o próprio Deus lutando por Davi. Versículo 50. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Ei, você está dizendo que o gigante é muito grande, ei? Confie, joga a pedrinha que o gigante vai cair hoje em nome de Jesus. Hoje. Todo joelho tem que se dobrar diante de Deus. Toda língua tem que confessar que Ele é. Que Ele é. Eu queria concluir essa mensagem. Meu tempo aqui hoje passou, é? Sabe por que Davi não temeu, irmãos? Sabe por que Davi ele não temeu ao gigante? Porque o azeite já tinha descido sobre ele. Capítulo 16, Davi foi ungido com óleo. O azeite já tinha descido sobre a cabeça de Davi. Ah, irmãos, o azeite foi derramado sobre a tua cabeça. Não há mais o que temer. Não há mais o que se aterrorizar. Não há mais. Você foi escolhido por Ele. Não temas, porque eu sou contigo. Quem tem unção não teme, porque sabe que o poder de Deus está com ele. Você foi ungido por Deus, não há mais o que temer. Tem um louvor que diz, né? Temer porque... Vamos, irmãos, me ajudem. Nunca. Aleluia. Eu creio em Jesus. Nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. A unção traz coragem e força para enfrentar qualquer gigante. Vai se levantar todos os dias, irmão, gigante. Mas ele vai se levantar para cair, porque a unção está sobre nós. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Não há mais o que temer, não, irmãos. Não há mais o que temer. Mas nós, você pode dizer, mas Gregory, é difícil. É difícil. Para mim, não tem sido fácil alguns processos. Mas eu olho para Jesus e disse, temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha, essa batalha eu vou vencer. Às vezes o cenário, irmãos, é totalmente desconfortável. Sabe o cenário que você está vivendo hoje? Você pode dizer, Gregory, tu não conhece a minha batalha, não. Não conheço, não. Eu conheço um Deus que vence batalha. Todos aqui tem uma batalha. Todos aqui passam por problemas. Sabe qual é a diferença? Se posicionar e vencer cada uma delas. Porque quando nós estamos posicionados em Deus, podemos vencer qualquer batalha.
independente do tamanho do desafio. Hoje, o Senhor, Ele nos chama para nos posicionarmos com obediência e coragem, confiando que o Senhor nos dará a vitória sobre todos os inimigos. Posição, irmão. Está ali, ó, posicionado, pronto para guerrear, pronto para enfrentar. Não corra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria que você, nesse momento, escolhesse uma pessoa que não fosse do seu convívio, uma pessoa só. O Senhor tem algo a fazer nesse meio, nessa noite. Se você crê, se você entendeu, irmãos, essa mensagem, eu creio que o Senhor, Ele falou comigo essa mensagem há mais de 2 meses. É porque eu sou de fazer, irmão, e guardar. Porque no tempo certo vai chegar. A mensagem vai ser liberada. Há 2 meses atrás essa mensagem estava guardada. E chegou o tempo. Eu queria que você olhasse para essa pessoa e liberasse sobre ela o que eu vou dizer agora. Fé, irmãos. Isso é um ato profético nessa noite. Se você crê, é se você crê, irmão. Porque muitas vezes a gente fala falar, mas não crer. E eu creio, irmãos, que nessa noite o Senhor está derrotando vários gigantes em nome de Jesus. Vários gigantes, vários. Olha para o seu irmão e diga: Deus te ungiu. Se posicione com humildade. Deus te ungiu. Se posicione em obediência. Deus te ungiu. Se posicione com coragem. Você agora vai orar por essa pessoa, liberando sobre a vida dela humildade, obediência a Cristo, coragem para enfrentar as batalhas. Enquanto o Michel vai louvar o hino aqui nessa noite, faça desse ato, irmão, um ato de liberação de vida para esta pessoa. Porque eu creio, irmãos, muito no poder da oração. Eu creio muito no poder da ação do Espírito Santo de Deus. Eu creio muito, irmãos. Não se desconecta, esqueça que está do seu lado. Vai orar pelo seu irmão aí, a sua irmã. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós cremos nessa noite que não há gigante, não há dificuldade, não há batalha que não possa ser vencida. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo que traz vida, Espírito Santo que transforma, Espírito Santo que muda o quadro quando ninguém mais dá jeito. Deus, nessa noite, eu creio em Ti, Jesus. Deus, nessa noite nós cremos, Senhor. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor está fazendo algo novo em nosso meio. Oh, meu irmão, libere sobre o seu irmão, libere sobre a vida dele nessa noite. Libere sobre ele mais de Deus, a unção que vem do alto. Vamos, libere sobre ele a autoridade espiritual, libere sobre ele força, coragem, humildade, obediência a Deus. Xarabassorerei cantarabassor, xerebessorerei cantarabassor. Aleluia.
dizer: Moisés, suba em meu lugar e me faça entender que a tempestade é você, Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechar